Irmãos, abramos no livro de Provérbios, capítulo 27. Vamos ver o verso 2. Provérbios 27, versículo 2. Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Com esse verso nós concluímos a sessão dos discursos de desafio de Jó. Vimos ontem que os capítulos 29, 30 e 31 do livro são os capítulos, respectivamente, da autoglorificação de Jó, da autopiedade de Jó e da autojustificação de Jó. Porque ele chegou a esse ponto, nesse período de um processo de Deus gradual de transformação em sua vida. Para lembrarmos uma vez mais a figura, o soberano e bondoso Senhor colocou essa prata no seu crisol. Chegou a ele o seu fogo depurador, porque ele é aquele que se assenta como depurador do ouro, conforme Malaquias o disse. Então aquelas impurezas que estavam no interior da prata sobem à superfície da prata. Então a ação do fogo se encarrega de exterminar as impurezas da prata, preservando o seu valor, a sua riqueza, a sua beleza. Jó não conhecia nada a respeito dessas coisas, mas não era necessário que ele conhecesse. Era suficiente que Deus conhecesse. Seus caminhos são insondáveis, seus juízos são inescrutáveis. Nunca o Senhor perderia de vista a intenção, o fim do seu trabalhar no seu servo Jó. Então, a alma aguçada de Jó apresenta nesses 3 capítulos o que chamamos de o clímax do ego, glorificando-se, cheio de compaixão por si mesmo e também justificando-se. Então esse texto do livro de Provérbios 27, versículo 2, de alguma forma resume o que aconteceu nos chamados discursos de desafio de Jó. E por que os chamamos de discursos de desafio? Porque, obviamente, como vimos, Jó está desafiando a Deus, que mantém o seu silêncio, esse é o nosso Deus, a sua serenidade, a sua quietude, a sua sobriedade, porque ele conhece o fim que ele próprio dará a Jó. Que confiança e que segurança para os nossos corações, saber que é esse Deus, o nosso Pai, que trata de maneira soberana, boa e justa conosco, conhecendo aquilo sobre nós que nós não conhecemos. Então, esse primeiro verso nos ajuda a concluir o assunto dos discursos de desafio de Jó. Mas nós precisamos de um outro texto para introduzirmos a questão dos discursos de Eliú. Então nós vamos a 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler desde o verso 9 ao verso 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus, ou as coisas que Deus, tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém
as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Creio que o versículo 13 nos ajuda a fazer essa distinção entre as palavras ensinadas pela sabedoria humana. Nós vimos de Jeremias 49, 7, que aquela região Temã, na região de Edom, de onde era proveniente Elifaz, era uma região conhecida por ser um berço de sabedoria. Então, nosso Senhor fala através de Jeremias, não há sabedoria em Temã, proferindo uma palavra de juízo contra Edom. De lá, Elifaz é proveniente. E vimos que todos os três são adeptos da chamada doutrina sapiencial da retribuição. É o único princípio que eles conhecem, como se todo o universo girasse em torno desse único princípio, sem conhecer nada a respeito dos caminhos outros de Deus e mesmo dos caminhos mais elevados de Deus. Este é um princípio inexaurível. Aquilo que o homem semear, isso o homem ceifará. Mas este não é o único princípio dos tratos de Deus com o homem. Ele não exaure os caminhos de Deus. Tiago mesmo diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por causa desse princípio no qual eles se baseavam, e este é um dos princípios, então, de Deus, bíblicos, Deus certamente punirá o ímpio. E Deus certamente recompensará o justo. Mas a sua maneira, a seu tempo, a seu modo, sempre. Então, verso 13. Palavras ensinadas pela sabedoria humana. Uma boa frase para nos ajudar a entender o que os três amigos de Jó disseram a ele. Palavras de sabedoria humana. Até onde eles podiam conhecer os caminhos de Deus, digamos assim. Ainda no verso 13 diz: mas falamos palavras ensinadas pelo Espírito. Então essa frase nos ajuda a entender o lugar de Eliú nos tratos de Deus para com Jó. Eliú representa o falar do Espírito Santo. Mas como dizíamos ontem, o cuidado que precisamos ter aqui é que Eliú é homem. Então haverá lugar, vamos ver, para uma introdução, uma intromissão da alma nesse falar inicialmente espiritual de Eliú. É uma intromissão sutil, mas claramente detectada no segundo e terceiro discursos de Eliú. São 4 os seus discursos. Nos capítulos intermediários 34 e 35, nós vamos examinar e vamos ver como a alma de Eliú, ela se intromete naquilo que o Espírito de Deus queria falar a Jó através desse intérprete chamado Eliú. Então, ainda o versículo 14 do texto de Coríntios 2 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Certamente, queridos irmãos, a interpretação dada por Eliú a respeito dos caminhos de Deus soou como loucura para os amigos de Jó. Entendo que eles apenas não reagiram ao que Eliú disse, porque eles já estavam completamente esgotados no seu trato com Jó, no que diziam a Jó, discursos para lá e discursos para cá. Enfim, as palavras deles cessaram num desânimo completo
a respeito dos revides de Jó e a respeito da situação até onde ela o tinha chegado. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então vamos primeiro dividir essa série de discursos de Eliú. Então vamos ao livro de Jó, no capítulo 32, onde os discursos se iniciam. Lembrando que aqui há uma pequena seção dentro do texto poético, há uma pequena seção de 5 versículos que são também narrativa. Então podemos dizer que com a frase última do capítulo 31, dissemos que realmente é uma das mais belas frases do livro de Jó, porque Jó encerra 12 discursos, onde ele vem batendo na mesma tecla e tentando chamar Deus para o seu tribunal, e Deus se mantém silente, porque, como falamos, as impurezas estão vindo à tona. Deus então não falaria com Jó. Era necessário que toda aquela impureza viesse à superfície, e assim vieram nos 3 discursos de desafio. Então, fim das palavras de Jó. Sabe, irmãos, a música não seria tão bela se não houvesse pausas. Quando nós temos o fim das palavras de Jó, nós temos a pausa naquela música monótona. Então nós vamos entrar num outro arranjo, numa outra sessão. A música é sempre mais bela depois da pausa. Então a pausa é feita nesse verso final do capítulo 31. Então a narrativa dos 5 versos do capítulo 32 nos interessam muito, porque introduzem a pessoa de Eliú. Então vamos ver o que é dito aqui. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó. Então não é apenas fim das palavras de Jó, é também fim das palavras dos seus 3 amigos, esgotados e que não chegaram a nada na sua tentativa de consolar e ajudar a Jó. Cessaram de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. E então se acendeu a ira de Eliú. Eliú significa Deus é o Senhor. Eliú abre o caminho para o falar de Deus no capítulo 38. Como nós dissemos, e vamos sempre enfatizar isso, Eliú é homem. Então haverá essa intromissão da alma nos assuntos do Espírito, nos capítulos 34 e 35. Mas isso não muda o fato de que Eliú continua sendo, já vamos destacar agora mesmo esse termo aí no texto, o intérprete. Eliú é o intérprete. Ele vai interpretar para Jó algo dos caminhos de Deus, e mais do que isso, Eliú irá preparar o caminho para o encontro de Jó com Deus. Essa é a finalidade de Eliú, nesse livro. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Isso ficou muito claro nos discursos de desafio de Jó, que examinamos ontem à noite. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Essa é a última, a terceira série dos discursos entre eles que nós examinamos. Na última etapa, na terceira série de discursos, já falamos bastante isso, eles tomaram a posição de fazer uma acusação dolorosa e direta sobre a pessoa de Jó, e completamente falsa, nós já vimos, segundo as palavras do próprio Deus. Versículo 4. Eliú, porém, esperava para falar, pois era de menos idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então aqui está a pequena narrativa, após a pausa, dentro da seção poética do livro de Jó. Então entendamos a beleza e a importância dessa pausa.
porque agora uma nova página do livro vai se abrir. Podemos dizer que desde o capítulo 3, quando a sessão poética inicia, até o capítulo 31, a nota, o tom é um só, como temos visto. Acentua-se uma nota aqui, acentua-se uma nota ali, mas o tom é um só. Os amigos procurando levar Jó à convicção de pecado que ele não tinha, procurando ligar o sofrimento dele com um pecado que também não era verdadeiro, e finalmente entrando com as acusações diretas a respeito de Jó. Então, antes ainda de avaliarmos esses textos, esses 5 versículos, por favor, veja o capítulo 33, verso 23. Desde o início, esse é um importante versículo para compreendermos a missão de Eliú. Se com ele houver um anjo intercessor, assim diz a edição Revista Atualizada. Vamos ao significado exato do texto original quanto a essa passagem. A ideia aqui é, se houver com ele um mensageiro, já que esse é um dos sentidos, é o sentido principal da palavra anjo, assim como é usado também no grego. Ao anjo da igreja escreve, e a palavra anjo significa mensageiro. Também aqui no texto hebraico, se houver com ele um mensageiro, esse é Eliú. E em seguida, nessa versão diz, um anjo intercessor. A palavra aqui para intercessor é a palavra para mediador. E mais especificamente, é a palavra para intérprete. Então quem é Eliú? Eliú é o mensageiro intérprete. Então ele vai abrir caminho para que Jó seja confrontado pelos caminhos de Deus. E mais que isso, como falamos, ele vai abrir caminho para o encontro definitivo. O encontro de Jó com Deus. Agora, se voltamos ainda aos versos 1 a 5 do capítulo 32, queridos irmãos, vamos chamar a atenção para algumas coisas importantes aqui. Versículo 2 diz, acendeu-se a ira de Eliú. E o motivo está explicado no final do versículo 2. Porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Todas as vezes que houver uma contenda nossa contra os caminhos de Deus, essa chamada ira santa é Deus, em outras palavras, vindicando para si mesmo o que Ele é. Deus nunca abrirá, por sua graça e fidelidade para conosco, Ele nunca abrirá a mão de nos confrontar com aquilo que Ele é. Quando Jó encontra a Deus, ou Deus encontra a Jó, no capítulo 38, o redemoinho é exatamente isso que Deus irá fazer. Ele irá confrontar Jó com ele mesmo. Ele vai dizer, então agora Jó, eu vou perguntar, e você vai responder. Em última análise, o que o nosso bondoso Deus quer fazer com Jó? Mostrar que a compreensão de Jó era tão pequena e tão limitada a respeito dos caminhos de Deus. Então ele faz um questionário para Jó, que contém 73 perguntas. E como temos dito, queridos irmãos, não é um teste do Enem. 73 perguntas e Jó tirou 0. Não dá para responder uma só. Porque Deus vai confrontar Jó mostrando a finitude, que aquela mente de uma formiga estava questionando os caminhos de Deus. Como também temos citado aqui Isaías 55, 8 e 9. Porque meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como o céu se alteia sobre a terra. Então, graças ao Senhor, porque estamos chegando nesse ponto do livro de Jó. Irmãos, é tão consolador. Porque, como falamos, literalmente, nenhum de nós precisa passar pelo que Jó passou. Aliás, como dizíamos ontem, aquele irmão falando sobre isso, muito provavelmente não passaremos. Porque não temos aquele caráter que Jó tinha.
Mas Deus, na sua bondade e soberania, Ele sabe usar tanto circunstâncias como pessoas, para então trabalhar em nós esse aspecto sofrimento. Então, através desse sofrimento, como disse Eliú a Jó mais tarde, Ele nos abrirá os ouvidos. Digamos que Jó sofre e só sofre até o capítulo 37. Mas no capítulo 38 há algo mais. Ele ainda continua sofrendo. Mas agora nós temos aquela união que nós colocamos no gráfico de estrutura do livro. Quebrantamento é uma conjugação de sofrimento mais a palavra de Deus. Então até o capítulo 37 é só sofrimento. E ele ainda continua até o capítulo 42. Mas só que a partir do capítulo 38 algo é acrescentado ao sofrimento. É esse algo indispensável. O falar de Deus. Ou a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, o que é o trabalho da cruz? Quantas vezes você lê, possivelmente, nos livros que tem lido, essa expressão? Trabalho da cruz, caminho da cruz. Mas sejamos sempre cuidadosos para não mistificar isso. Porque se há algo prático da parte de Deus para nós, e não místico, é o trabalho da cruz em nós. Em tese, o que é o trabalho da cruz? O trabalho da cruz significa a providência de Deus. Deus é o Deus que intervém. Deus é o Deus da providência. Houve um puritano chamado John Flavel. Ele escreveu uma obra maravilhosa, de centenas de páginas, sobre os arranjos providenciais de Deus. Século XVII. A providência de Deus. Há uma obra também, se não me engano, é de Francis Schaeffer, que se chama O Deus que Intervém. Esse assunto da providência de Deus é tão importante que nosso coração gaste tempo diante do Senhor em meditação, em contemplação, em assimilação, recebendo de Deus revelação, porque, queridos irmãos, nós somos, por natureza, aqueles que se insurgem contra as providências de Deus. Isso começa nos relacionamentos mais íntimos. Quando em um casamento um homem ou uma mulher abandona o seu cônjuge, isso é uma insurreição contra a providência de Deus. Por isso Deus nunca abençoa uma situação dessa. Nunca. Em nenhum caso. E sua palavra está tão cheia de instrução nesse sentido. Porque é um levante contra a providência de Deus. Os arranjos de Deus. Então, assim em todos os níveis. Quando nós buscamos nos isentar de relacionamentos que sabemos que o Senhor nos tem dado. Por exemplo, com irmãos numa assembleia local. Quando entendemos que ali é o lugar que o Senhor nos tem dado. Quando procuramos nos isentar, nós estamos nos insurgindo contra a providência de Deus. A não ser que discernamos o caminho de Deus para que tomemos uma atitude necessária em alguns casos, esse é um outro caso. Mas se nós nos levantamos contra aquilo que o Senhor tem promovido para trabalhar nossas vidas, é uma insurreição contra a providência de Deus. Então, irmãos, providência de Deus atua 100% do tempo nas nossas vidas. Dormindo ou acordados. Deus está com seu arranjo providencial, circunstâncias. E por causa de nós sermos o que somos, sempre as circunstâncias vão nos afetar. Então isso é parte do trabalho da cruz. Mas veja bem, vamos chamar esse aspecto da providência de Deus, das circunstâncias, de sofrimento, o que dá na mesma. Se nós fôssemos aperfeiçoados simplesmente pelo sofrimento, então a regra seria, quanto mais se sofre, mais aperfeiçoados nós seríamos. Mas nós sabemos que essa não é a regra. Porque, infelizmente, há pessoas que quanto mais sofrem, piores se tornam. Mais ressentidas, mais amarguradas, mais introvertidas, mais cheias de autocompaixão, mais querem chamar a atenção das pessoas para si mesmo. Não é verdade, irmão? Não é verdade que em determinados tipos de sofrimento, quando nós talvez vamos à reunião com os irmãos, nós não temos vontade quase de entrar com um cartaz escrito, eu estou sofrendo? E ocuparmos o centro das reuniões de oração?
não é? Então, os irmãos se reúnem e vão orar. Mas não oramos como igreja, não oramos corporativamente. Nós fazemos orações individuais juntos. Porque cada um de nós tem os seus problemas, dificuldades, aflições, não é? O sofrimento sempre tende em si mesmo a nos introverter. E ele em si mesmo não nos aponta o caminho de Deus. Então ele não é suficiente. Sofrimento abre os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. No sofrimento nós temos que ter a atitude de Samuel. Fala que o teu servo ouve. Jó nunca disse isso ao Senhor. Ele pedia respostas do Senhor. Responde-me, justifica-te. Como pode isso estar acontecendo comigo? Onde eu pequei? Esse era o conflito de Jó. Ele nunca disse, fala, Senhor, o teu servo ouve. Então Eliú vai ajudá-lo nesse sentido. E vai ajudá-lo no capítulo 36. Vamos chegar lá posteriormente. Dizendo que ao aflito, ele livra por meio da aflição. E pela opressão, lhe abre os ouvidos para que receba instrução. Então o que é o trabalho da cruz? É o trabalho do sofrimento mais a palavra de Deus. Se não ouvirmos a palavra de Deus no sofrimento, a cruz não poderá trabalhar em nós. Agora, irmãos, só a palavra de Deus também não é suficiente. E aí nós nos lembramos o que diz C.S. Lewis. O sofrimento é o trombone de Deus para despertar um mundo surdo. E quanto isso é verdadeiro. Então, sofrimento e palavra de Deus. Ainda algo, entendo, muito necessário nesse assunto do trabalho da cruz. Preste atenção. Nem o sofrimento, a ação do sofrimento em nossas vidas, e nem a ação da palavra de Deus em nossas vidas são compulsórias. Querido irmão, nunca se engane aqui. Se quando o Senhor está ordenando e arranjando as circunstâncias providenciais em nossa vida para tratar conosco, nós não nos ajoelhamos, para usar uma linguagem de Madame Guyon. Precisamos aprender a nos ajoelhar e a beijar a mão que trata conosco. Então, se isso não acontece, o sofrimento não terá ação sobre nossas vidas. Porque o trabalho da cruz não é compulsório. Antes do trabalho da cruz sempre existe um se. Lembra das palavras do Senhor? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Sempre será uma opção escolhida, voluntária. Então, a nossa reação ao sofrimento determinará se esse sofrimento terá efeito transformador em nossas vidas. Se nós reagimos contra os arranjos de Deus, perdemos o sentido do trabalho da cruz através do sofrimento. Está claro isso, irmãos? A mesma coisa com relação à palavra de Deus. Será que a Escritura realmente ensina isso? Escute, para que você perceba. Hebreus 4:12 fala sobre esse aspecto aqui da palavra de Deus. Sofrimento mais a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que qualquer adaga de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e sonda, discerne, julga, é a ideia lá, pensamentos e até motivações do coração. Com fundo ela vai, não é? Mas volte no versículo 2 de Hebreus 4. E olha o que está escrito lá. Hebreus 4:2. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada, misturada, é a ideia mais precisa, misturada, mesclada com a fé, naqueles que ouviram. Então nós temos uma pergunta aqui, nessa altura. Há algum problema com a palavra de Deus? O versículo 12 está aí. A palavra de Deus é como Deus é. Hebreus aponta a Deus em particular como o Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque a palavra de Deus é viva? Porque ela tem a mesma natureza daquele que a profere.
Deus é vivo, então sua palavra é viva. Não há nenhum problema com a sua palavra. Deus é aquele que diz, a palavra que sai da minha boca, Isaías de novo, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Isso é o que o livro de Hebreus chama de eficaz. Ele profere a sua palavra e sua palavra é proferida com uma finalidade específica e não falhará. Mas essa não é a única verdade. A outra verdade é que Deus não atua com a sua soberania anulando ou violentando a resposta do homem. Do contrário, Deus seria um manuseador de marionetes. E esse não é o Deus da Bíblia. Nem manipulador, nem arbitrário, nem um Deus que usa sua soberania passando como um rolo compressor sobre a nossa responsabilidade humana. A tal ponto do nosso Senhor Jesus se colocar à porta de uma assembleia, na carta que ele enviou a ela, e dizer, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, essa é a nossa responsabilidade. E a dele, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, nunca provoquemos conflito entre essas duas verdades sublimes e na nossa limitação humana, de todos nós, inexplicável. A soberania de Deus não atua de modo horizontal. Ela vai até um ponto e a partir daquele ponto não é mais a soberania de Deus. Agora é a responsabilidade do homem. Nunca pense assim. Isso é um equívoco. A soberania de Deus, a responsabilidade do homem atuam assim. A soberania de Deus opera 100% do tempo. E a responsabilidade do homem opera 100% do tempo. Escute uma frase de Jonathan Edwards a respeito de graça eficaz. Aquela graça que Deus derrama sobre o homem e que faz aquilo que Deus designou que ela faz. Isso foi chamado por aqueles irmãos de graça eficaz. Escute o que ele diz com atenção. Ele disse assim: na graça eficaz, nós não somos meramente passivos. E nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante. Mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. Somos em diferentes aspectos totalmente passivos e totalmente ativos. Paradoxal a definição dele, não é? Em que sentido nós somos totalmente passivos? No sentido que Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Se Deus não inicia, ninguém pode iniciar. Se Deus não fala, nada acontece. Se Deus não faz, ninguém faz. Deus é a única verdadeira fonte, Deus é o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. Então, com essa expressão anterior, nessa sua frase, ele explicou o que ele quis dizer no final. Em que sentido somos totalmente passivos? Em que nós não somos fonte e origem de nada. É Deus que tem que tomar a iniciativa. É Deus que tem que falar. É Deus que tem que apontar o caminho. É a palavra de Deus que tem que ser dada. Deus é a única verdadeira fonte. Mas e quando Ele aponta o caminho? E quando Ele dá a sua palavra? E quando Ele dá a sua graça? Sabe o que Paulo disse aos Coríntios? Que não recebais a graça de Deus em vão. Sabe o que mais ele disse aos Coríntios? Pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E a graça que me foi dada não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Aí nós podíamos achar que ele estava se gloriando do seu trabalho. Então ele continua o versículo assim: porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Um paradoxo inexplicável. A graça de Deus está operando, a graça de Deus está dando suporte, a graça de Deus é eficaz, mas nós somos verdadeiros agentes. Então, irmãos, que importante compreendermos isso nesse assunto do trabalho da cruz. Aliás, o que Deus estava aguardando de Jó? Por que Deus não se revelou no redemoinho no capítulo 3? Você já se perguntou? Por que o redemoinho não está no capítulo 3, está no capítulo 38? Eliú vai nos dar a resposta. Veja aqui no capítulo 32.
Verso 4. Eliú, porém, esperara para falar. Oh, irmãos, quão dócil, quão gentil é o nosso soberano Deus. Eliú esperara para falar. Você pode imaginar? Nós não sabemos, e ninguém sabe precisar, que hora Eliú chegou nessa conversa. Ele não é citado lá no capítulo 2, quando aqueles 3 amigos são citados. Lá não há o nome de Eliú. Em algum momento ele entrou nessa conversa. Em algum momento ele ouviu as palavras de Jó, e muito bem, e ouviu as palavras dos 3 amigos de Jó. Você viu que eles são citados aqui. Mas nós não sabemos dizer quando Eliú entrou nessa conversa. Mas sabemos que ele ouviu toda essa conversa. Então nós podemos imaginar o coração de Eliú. Eliú ouvindo aquelas coisas indignas, inadequadas, superficiais, no que concerne ao caminho de Deus, ele esperava para falar. A gentileza do soberano Espírito Santo. Assim ele é. Agora, mais um detalhe. Eliú era mais jovem do que ele, conforme diz o verso 4, do que Jó. Eles eram de mais idade do que ele. Então Eliú era o mais novo deles, todos. O que significa espiritualmente falando para nós? Irmãos, na nossa história pessoal e na nossa jornada com o Senhor, o nosso velho homem chama velho, porque ele é mais velho que o novo homem. A primeira voz que nós começamos a ouvir, discernir no nosso bercinho, foi a do velho homem. E nós continuamos a ouvir essa voz e sendo treinados nela, até que nós cremos no Senhor. E quando nós cremos no Senhor, agora nós temos 2 vozes. O velho homem continua falando, mas então o novo homem começou a falar. O velho homem em nós é bem mais velho que o novo homem. E em alguns que se convertem com 40, 50, 60 anos, o velho homem recebeu muito treinamento. Então, Eliú esperava para falar. A voz do Espírito Santo, tão delicado, tão sensível, o gentil soberano, esse é o Espírito Santo. Graças ao Senhor pelo ministério do Espírito Santo em nós. As palavras que lemos em Coríntios 2 são tão lindas, porque o versículo 9, já lemos o texto na introdução, diz que olhos não viram, esse era o Jó, e esse somos nós, por natureza. Ouvidos também não ouviram. Na mente humana jamais penetrou as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jó amava Deus, Deus amava Jó, Jó amava Deus, e Deus tinha preparado coisas para Jó, que os seus olhos não viam, que seus ouvidos não ouviam, e que o seu coração humano não compreendia. Mas então nós temos Coríntios 2:10, que começa com mas, tão precioso. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Esse é o ministério de Eliú. Eliú é o ministério do Espírito Santo, preparando o caminho para o encontro definitivo de Jó com Deus. Então, Deus nos revelou pelo Espírito, porque esse Espírito perscruta aquilo que Jó não conseguia, aquilo que os 3 amigos não conseguiam. Eliú começou a tocar. Eliú não tem o tom dos discursos de Deus no capítulo 38, 39, 40, 41, porque Eliú não é Deus. Mas Eliú é o intérprete. Por isso ele representa, na limitação da sua figura, o falar do Espírito Santo. Então, esse Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Então que lindo texto esse de Coríntios. Esse Espírito de Deus não fala com sabedoria humana. Ele fala de modo espiritual, como vimos no mesmo texto, Coríntios 2. São palavras ensinadas pelo Espírito que Jó iria ouvir através de Eliú. Até naquele ponto em que a alma de Eliú vai se intrometer, e então Eliú vai se recompor de novo e retornar ao curso original. Isso apresenta uma grande lição para nós também. Então, essas coisas introdutórias realmente têm muito valor e importância para nós, para que compreendamos o sentido de Eliú no trabalhar de Deus em Jó. Agora vamos seguir um pouco mais. Se Eliú é esse intérprete que lemos no capítulo 33, verso 23, se ele é o anjo intercessor,
ou é o mensageiro intérprete, para colocar em outras palavras, ou o mensageiro mediador, o que compõe a mesma ideia. Por que isso é assim? Vamos examinar alguns versículos agora, nesse mesmo capítulo 32, para vermos algumas coisas que Eliú fala, que apontam para essa questão da sabedoria do Espírito de Deus. Então veja, primeiro versículo 8. Vamos ver desde o verso 6. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei e me temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, ou os que são mais velhos, os anciãos, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Sabe o que diz Provérbios 20, 27? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o corpo. Provérbios 20, 27. Então, esse é o papel de Eliú na vida de Jó. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e esquadrinha o mais íntimo do corpo. Há uma versão alternativa lá que diz, esquadrinha as recâmaras da alma. Que precioso. Então, primeiro versículo, versículo 8, mostrando o lugar de Eliú, onde ele entra. Há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Porque o espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Veja ainda o verso 19. 18 e 19. Porque tenho muito que falar. O meu espírito, está vendo a ênfase no espírito? O meu espírito me constrange. Eis que dentro em mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se ou a explodir. Irmãos, 3 referências, pelo menos, do Novo Testamento a respeito do ministério do Espírito, conectados com os versos 18 e 19 de Jó 32, o ministério de Eliú, ou o ministério do Espírito. Romanos 12, 11, fala a respeito do fervor do Espírito. Ideia mencionada aqui. Sou como um odre sem respiradouro. Um odre tem que ter respiradouro, porque ele é um saco de couro, o vinho vai ser colocado lá, vai entrar em extrema fermentação. Segundo a linguagem do Salmo 119, se não me engano é o verso 89, diz, já me assemelho a um odre, 83, já me assemelho a um odre na fumaça, porém não me esqueço os seus mandamentos. Aquele saco de couro, odre, o vinho era colocado dentro daquele saco, era colocado sobre um fogareiro, onde normalmente se cozinhava, como se faz hoje para defumar a carne, por exemplo. Então aquele saco com vinho, o odre, ficava sobre esse lugar aquecido, um fogão, a lenha, vamos imaginar. E esse fogo, essa temperatura constante, ia produzir uma boa fermentação nesse vinho. Só que o odre ia se tornar horrível. Então o salmista, do autor do Salmo 119, possivelmente seja Esdras, ele diz, já me assemelho a um odre na fumaça. Por fora, horrível, defumado, enfumaçado, mas por dentro, o bom vinho. Assemelho-me a um odre na fumaça, trabalho da cruz. Uma linguagem gráfica do trabalho da cruz. Então, Romanos 12, 11. Sede fervorosos de espírito. O que Eliú disse aqui nesse texto? Eu sou um odre prestes a arrebentar. Ele estava esperando, ouvindo Jó condenar Deus, justificar a si mesmo, ouvindo os seus amigos circundarem como aquele cãozinho que está tentando morder o rabo e nunca consegue, chegando a lugar nenhum. Por isso Eliú vai dizer, sou um odre sem respiradouro, prestes a explodir. Como é que nós podíamos chamar isso no ministério do Espírito? Se ele é tão gentil, tão delicado. Quanto à sua essência, queridos irmãos, quanto à pessoa que ele é,
Ah, o Espírito Santo de Deus. Como ele é descrito em particular nas páginas do Novo Testamento. Ele é descrito como aquele que anseia por nós. E esse é um outro texto que seria bom nos lembrarmos. Esse é Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que a Escritura afirma em vão, é com ciúmes que por vós anseia. Essa palavra, anseia, anela o Espírito. O Espírito que ele fez habitar em vós. Tiago 4, 5. Então, esses versos nos ajudam a entender a fala de Eliú nesses versos 18 e 19. Mas há mais um versículo para acrescentarmos aí. Além de Romanos 12, 11, Tiago 4, 5, vamos lembrar de Romanos 8, 23. No capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 17, há 3 gemidos. É dito lá que a criação geme e suporta angústias até agora. Aguardando a revelação da glória dos filhos de Deus. É dito que nós gememos em nosso íntimo, porque nós estamos aguardando aquele dia de 1 Coríntios 15, quando o mortal será absorvido pela vida e o corruptível pela incorruptibilidade. Então, geme a criação, primeiro, geme o nosso espírito, nós gememos no espírito, mas lá no verso 26 de Romanos 8, há mais um gemido. E lá quem geme é o Espírito. Então diz que também, semelhantemente, o Espírito nos assiste ou nos dá suporte em nossas fraquezas. Porque nem mesmo sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis por nós. Exprimidos e entendidos diante daquele a quem ele intercede, ou diante de quem ele intercede. O Espírito de Deus gemendo diante de nosso intercessor. 2 intercessores. Um intercessor no trono e um intercessor em nós. Um mediador no trono e um mediador em nós. Cristo Jesus, o Espírito Santo. Então diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Isso Eliú declarou assim: tenho muito que falar, meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respiradouro e um odre novo, prestes a arrebentar-se. Então esse é o ministério do Espírito Santo. Estou cheio de palavras. Uma outra versão desse verso 18, parte inicial, coloca assim: estou cheio de palavras, tenho muito o que falar. Verso 21 e 22 desse mesmo capítulo diz mais um aspecto do ministério do Espírito Santo que Eliú representa e que está agora confrontando Jó. Veja a importância desses versos. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem. Irmãos, o Espírito Santo nunca vai atuar sobre nós de modo bajulador. O Espírito Santo sempre irá falar a verdade conosco. Há uma passagem tão linda em Lucas, no capítulo 10, quando diz que o Senhor encontra um jovem rico. Um jovem que dizia que tinha observado os princípios do Senhor desde sua mocidade. E aparentemente se apresenta ao Senhor sem nenhuma hipocrisia, com sinceridade de coração, querendo saber o caminho para ser perfeito. E Lucas faz isso de uma maneira tão linda, porque diz que nosso Senhor fixou seus olhos naquele jovem e o amou. E o amou. E então o amou e disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. O que nós estamos vendo nessa fala do Senhor? A primeira já foi declarada, o Senhor o amou. E a segunda parte, verdade. Então Paulo vai dizer assim em Efésios 4, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo não colocará panos quentes.
em nossas cabeças. O Espírito Santo não acalentará as nossas manipulações emocionais. Não usarei de lisonjas com o homem, porque, olha o verso 22, não sei lisonjear. Graças ao Senhor. Se o Espírito Santo não fosse tão firme conosco, uma das 7 traduções ou ideias, melhor, envolvidas na palavra parakaleu, paráclitos, sabe qual é? Aquele que pega firme conosco. Não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Acho que seria interessante, irmãos, deixando aí sua página no livro de Jó, abra por favor, 2 Coríntios capítulo 2. Veja o que Paulo fala aqui sobre isso. Não sei lisonjear, não farei acepção de pessoas. Escute a linguagem de Paulo. 2 Coríntios 2, 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. A ideia é adulterando ou misturando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa é exatamente a linguagem que ele usa ali. Não sei lisonjear. Veja ainda o que ele diz, um texto apenas mais. Tessalonicenses, sobre esse ponto, ainda. 1 Tessalonicenses 2:5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, e nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Esse é o ministério do Espírito Santo. E essa era a conduta de Eliú. Ele não se deteria por respeito humano. Quantas dificuldades nós temos, queridos irmãos, já vimos, vamos entrar nisso, talvez daqui a pouco, mesmo através do intérprete de Deus, Eliú. Eliú é o intérprete de Deus, que prepara o caminho para Jó encontrar Deus. Mesmo através do intérprete de Deus, houve um período de invasão da alma. Vamos entrar em alguns detalhes nisso, se o Senhor permitir daqui a pouco, de muito valor para nós. Mas ainda assim perceba, como Eliú é registrado já no primeiro capítulo, nas suas próprias palavras, falando do significado do ministério do bendito Espírito Santo, em aspectos muito específicos. Então, não se deterá por respeito humano. Quantas vezes nós nos detemos por respeito humano? Nós usamos de uma palavra talvez mais severa por causa da qualidade daquele irmão. E usamos de uma palavra menos severa por causa da qualidade daquele outro irmão. Respeito humano. O que nós precisamos saber é que o Espírito Santo nunca honrará isso. Falta de fidelidade ao falar do Espírito Santo. Então esse não era Eliú, esse não é o Espírito Santo. Agora no verso 13 é o último que vamos ver nesse capítulo. Verso 13, um verso importante ainda aí, Jó 32. Eliú diz assim para os amigos de Jó: não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo e não o homem. Irmão, sinceramente, essa tradução, revista atualizada, não é boa. Para dizer o que essa primeira parte do versículo, em particular, a outra sim, mas a primeira parte do versículo disse. Então aqui diz, não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele. A ideia é, pelo que não digais, achamos a sabedoria. Não digais, achamos a sabedoria. Ponto e vírgula. Deus o derribou e não o homem. Então, essa tradução coloca de um sentido bastante superficial a ideia embutida, exatamente embutida nesse versículo, segundo o texto original. Então, o que Eliú está dizendo para eles é, não digais, achamos a sabedoria. Vamos tentar explicar isso de outra forma. Eliú está dizendo,
não achem que porque Jó se calou, vocês venceram. Compreendeu? Jó se calou, vocês venceram. Os argumentos de vocês são os argumentos de Deus. Então ele vai acrescentar: Deus pode vencê-lo e não o homem. Não é uma linda frase? Exatamente o que acontece na ação do redemoinho de Deus, quando Deus fala com Jó. Ali, Jó foi vencido. E Eliú fez o quê? Preparou o caminho para o encontro com Deus. Não é isso que o Espírito Santo faz? O ministério do Espírito Santo é preparar o nosso caminho para o encontro com Cristo. O ministério do Espírito Santo é convencer Rebeca das riquezas de Isaac. O ministério do Espírito Santo é colocar no seu braço as pulseiras e colocar no seu rosto os pendentes. Meu senhor Abraão é muito rico e deu ao seu filho tudo o que ele possui. Esse é o ministério do Espírito Santo, abrindo o caminho, não para nos trazer a Ele mesmo, exatamente, porque o ministério do Espírito Santo não é espiritocêntrico. Todas as vezes que, num determinado ambiente de culto que seja, nós ouvimos falar demais no Espírito Santo, então algum problema está acontecendo. Porque a presença e o ministério do Espírito Santo é um ministério que chama atenção para Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber tudo que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, esse verso 13 também é de grande importância nesse versículo. Deus pode vencê-lo, nesse capítulo. Deus pode vencê-lo e não o homem. Alguma coisa sobre o capítulo 33, também bem objetiva, para ver se conseguimos chegar nos capítulos 34 e 35 ainda. Capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Mais uma ênfase ao lugar que Eliú está ocupando no trato de Deus com Jó. Verso 4. Versos 6 e 7. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti minha mão. Ah, queridos irmãos, João capítulo 7 diz que o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus Cristo não havia sido ainda glorificado. Quando nós vamos à composição daquele azeite destinado ao uso particular do sacerdote, no livro de Êxodo, nós vamos ver que os componentes daquele azeite falam de natureza humana. As ervas aromáticas, a mirra, que compunham aquele azeite. Aqueles elementos falam de atributos da natureza humana do nosso Senhor Jesus. Agora, esses atributos eram misturados com uma parte de azeite puro, de óleo puro, de azeite puro. E era então aplicado no seu uso devido. O que isso significa na tipologia? Vamos colocar assim, com muita reverência. O Espírito de Deus é um Espírito eterno. Ele em si mesmo não sofre mudança. Deus é imutável. Nele não há variação e nem sombra de mudança. E o Espírito Santo é Deus. Mas, quando o Espírito Santo prepara um corpo, um veículo humano no ventre da Virgem para a revelação do Verbo eterno de Deus, conforme Lucas registra. Então agora, na pessoa de Jesus Cristo, que também nunca antes teve natureza humana, nem Jesus ele se chamava, ele é o Filho de Deus, o Logos, o Verbo, não é? Então ele se chamará Jesus, porque salvará seu povo dos seus pecados. Então quando nosso Senhor Jesus, o corpo do nosso Senhor Jesus é formado no ventre da Virgem, a sua história humana começa, então podemos assim dizer, o Espírito Santo irá, não apenas preparar para ele um corpo. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Mas o Espírito Santo irá habitar e habilitar plenamente essa vida para a vida humana. Esse é o tema de Lucas. Lucas diz que Jesus é homem. E Lucas vai enfatizar que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Então ele vai pelo Espírito Santo conduzido ao deserto. Pelo Espírito Santo ele volta do deserto para a Galileia. Pelo Espírito Santo ele vai a Nazaré. Abre o livro
na sinagoga e lê Isaías 61. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar e etc. Então a vida do Senhor Jesus, segundo Lucas, é a vida de um homem cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, quando o nosso Senhor Jesus foi glorificado, entronizado, Ele derrama o seu Espírito sobre aqueles e para aqueles que a Ele pertencem. Isso significa, toda a experiência que o Verbo encarnado teve em sua vida, sofrimentos, rejeição, afrontas, dores, tentações, lutas, temores, ou seja lá o que for, elas estão nele, é a sua experiência, é o Verbo de Deus. Ele não é um outro Jesus no trono. Vede o meu lado, vede as minhas mãos, que sou eu mesmo. Então, quando esse Cristo glorificado derrama o seu Espírito, esse Espírito Santo é participante de toda a experiência humana do Senhor Jesus. Por isso Ele pode comunicar a nós todas as virtudes do Verbo vitorioso de Deus. Por isso Hebreus pode dizer, nos acheguemos ao trono da graça, para podermos receber toda graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Isso é Hebreus 4,16. Sabe como o capítulo 5 começa? Porque Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Nosso Senhor Jesus. Quando Ele era o Filho de Deus, Ele não havia passado por experiência humana. Mas quando o Verbo se faz carne, Ele está rodeado de fraquezas. Ele é vulnerável até mesmo em si mesmo, nosso Senhor. Do contrário, a tentação não teria nenhum efeito sobre Ele. Nosso Senhor é sem pecado. Realmente Ele não poderia pecar, porque Ele não tem natureza pecaminosa. Ele foi concebido sem pecado, nosso Senhor. Então, as tentações do Senhor não teriam nenhum valor se a natureza humana do nosso Senhor, de uma maneira inexplicável para nós, fosse vulnerável à tentação. Então a tentação no deserto seria uma ficção e não uma tentação. Mas o livro de Hebreus não diz que foi ficção. Diz que Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, queridos irmãos, o Espírito Santo não pesa sua mão sobre nós, por quê? Porque o profeta disse os seus mandamentos, João diz na sua epístola também, refletindo na linguagem de Isaías, os seus mandamentos não são penosos, porque o Espírito Santo não te inspira o terror, nem será pesada sobre ti a minha mão, porque o Espírito Santo nos habilita, segundo tudo que o nosso Senhor Jesus experimentou na sua vida humana. Ele conhece nossas fraquezas, Ele conhece nossas vulnerabilidades, Ele conhece sobre tentações, Ele suportou o nosso Senhor Jesus na sua extrema fraqueza no Getsêmani. Segundo Hebreus 9, Ele é quem suportou o Senhor Jesus para morrer na cruz. Hebreus 9,14 diz que Jesus Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. O Senhor Jesus viveu pela provisão do Espírito Santo. Foi um homem cheio do Espírito Santo. Qual o Espírito que nós recebemos? O Espírito do Jesus glorificado. Por isso, Gálatas 4 vai dizer, Deus enviou o seu Filho para resgatar na plenitude dos tempos, mas na sequência vai dizer, Deus enviou o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Esse é o Espírito que nós recebemos. Por isso a mão do Espírito Santo nunca é pesada conosco. Ele sabe tudo sobre natureza humana. Ele conhece tudo sobre tentação. Ele conhece tudo sobre as fragilidades do nosso coração. Bendito Consolador. Foi por isso que o Senhor disse, é necessário que eu vá. Porque enquanto eu estou aqui, de alguma maneira, vamos tentar com reverência parafrasear o que o Senhor está dizendo. Enquanto eu estou aqui, vocês têm um Consolador, mas do lado de fora. Quando eu for, Ele virá. E Ele é o Consolador do lado de dentro. Ele estará em vós. E Ele vos guiará a toda a verdade. E Ele pegará firme convosco. E Ele me glorificará para vocês. E Ele vai ensinar vocês em toda a verdade.
Isso é o ministério do Espírito Santo. Então, esses versos são muito interessantes nesse sentido. Agora veja versículos 14 e 18. E já estamos caminhando para o final. Vamos ter que deixar os 2 capítulos para a noite. Versículo 14 diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos. Isso nos interessa muito. Quem está falando é Eliú. Eliú é o mensageiro, intérprete de Deus nos seus tratos com Jó. E ele vai dizer que Deus fala com o homem de 2 modos e o homem não compreende. Então vamos ver quais são os 2 modos que Deus fala com o homem. E nós vamos chegar a um resultado aqui tão impressionante, irmãos. Como já temos visto, você observará. Verso 14, então. Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Primeiro modo de Deus falar está nos versos 15 a 18. Então diz: em sonho ou em visão de noite, quando cai profundo sono sobre os homens, quando adormecem na cama. Se você for literalista, você pode pensar: vou dormir o dia inteiro. Quero ouvir o que Deus tem para me falar, né? Mas é claro, parece óbvio, que a ideia embutida aqui é de quietude. Se não houver quietude em nossos corações, nós não poderemos ouvir a voz do Espírito Santo. Enquanto o coração de Jó ficou tumultuado, ele não pôde ouvir o Senhor. Irmãos, há mais barulho interno nos nossos corações do que barulho externo. Você deve conhecer um dos clássicos, com certeza, da história da igreja, do irmão Lourenço, A Prática da Presença de Deus. Um cozinheiro de mosteiro, que mal terminava o almoço, já começava o jantar. No barulho das panelas da cozinha de um mosteiro. Um homem simples escreveu, para nos ajudar, como cultivar a prática da presença de Deus. Não é maravilhoso? Sem quietude, nunca iremos ouvir o Espírito Santo. Agora, queridos irmãos, como isso nos confronta? Nós vivemos em uma era, em particular, extremamente barulhenta. Nós temos informações disponíveis que, se todos os computadores do mundo parassem hoje, nós teríamos 50 anos para assimilar as informações disponíveis. Esse é o mundo no qual vivemos. Barulho, barulho e barulho. E como se não bastasse, o nosso barulho interior é imenso. Então, A.W. Tozer, um profeta de Deus do século passado, escreveu muito sobre vida interior. Num dos seus escritos sobre cultivo da vida interior, ele disse assim: saia do mundo todo dia para um lugar privado, ainda que esse lugar seja apenas o seu quarto. Desligue os sons desagradáveis e saia do seu lugar tranquilo, determinado a não ouvi-los. Leia menos, mas leia mais aquilo que for importante para a tua vida interior. Pratique a sinceridade de uma criança, a humildade. Ore a Deus pedindo olhos simples. Cultive a presença de Deus. Com o tempo, aprenda a orar interiormente a todo tempo. Com o tempo, você aprenderá a fazer isso enquanto trabalha. Que lindo, irmão. Esse é o caminho do Santíssimo aberto para nós. Nós não somos visitantes do Santo dos Santos. Nós podemos morar nele 24 horas por dia. Então, quietude é uma condição absolutamente indispensável para que ouçamos a voz do Senhor. Irmãos, nós precisamos reduzir os nossos interesses a poucos. Como nós temos falado em outros contextos com irmãos, há 30 anos atrás, quando eu era um jovem, bastava você se graduar. Então você se graduou em odontologia, vai exercer sua profissão de dentista.
graduou na medicina, vai exercer medicina e assim por diante. Hoje, a graduação é quase nada. Não é? É quase um cursinho de terceira categoria. E você tem que fazer muitos e muitos outros cursos. Nós temos sido consumidos por uma mentalidade de nossa geração. É claro que cada um de nós tem e sempre terá liberdade de decidir diante do Senhor, em paz, qual é o caminho que o Senhor nos tem dado. Mas o que nós temos visto, se olharmos um contexto pequeno ou um contexto maior, e temos visto os dois, os pequenos e os grandes, muita aflição na mente dos santos. As empresas hoje não querem o seu trabalho, querem a sua alma. Então, se não houver quietude nos nossos corações, não conseguiremos avançar com o Senhor. Porque nos colocaremos em uma condição imprestável para ouvirmos a voz do Senhor. Então, muito importante ouvir essas palavras de Eliú. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Isso nem se aplicaria para nós hoje, sabe por quê? Nós dormimos tão cansados que não temos sonho, nós temos pesadelos. Não é? Então, por que esse sono é mencionado? Como nós falamos, a linguagem é figurada. Né? Porque o verso 16 é que vai dar a essência. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Não é um lindo verso? Não há como lê-lo sem nos lembrar de Jeremias 31, 33. Lembra-se de Jeremias 31? Lá no verso 31 ele começa: eis que vem dias, firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Lembra-se do texto? Não conforme a aliança que fiz com eles, quando os tomei pela mão para conduzir para fora do Egito. Eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então ele diz: firmarei nova aliança. Aí no verso 33 ele vai dizer: imprimirei nas minhas mentes as suas leis, e nos seus corações as inscreverei. E o resultado disso? Vida de união com Deus. Porque ele diz: serei seu Deus, serão o meu povo. Como que nós podemos avançar numa vida de união com Deus? Se ele selar instrução no nosso coração. Como Deus pode selar instrução no nosso coração? Se nós tivermos quietude diante do Senhor. Tão importante. Esse é o primeiro modo de Deus falar conosco. E concluindo aí esse primeiro modo ainda, para apartar o homem, não perca nenhuma palavra desse versículo, 17, para apartar o homem do seu desígnio, vontade própria. O Espírito Santo indo contra nossas vontades próprias. Quero isso, quero aquilo, esse é o melhor caminho, isso é o que vai dar certo, isso é o que eu devo fazer, pragmatismo, ou seja lá o que for. Apartar o homem do seu desígnio. Agora, olha a parte B desse verso 17. Aí está o cerne, irmãos. E livrá-lo da soberba. Esse era Jó. Esse somos nós. Esse é o homem. Deus vai enfatizar esse mesmo ponto em um dos seus discursos do redemoinho. No segundo deles, capítulo 40. Então, aí está a primeira maneira de Deus falar conosco, quietude, para selar a sua instrução e nos livrar da vontade própria e da soberba. Segunda maneira, para concluirmos, versos 19, ainda tenho 18 aqui para concluir essa sessão, diz: para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Em outras palavras, uma vida desperdiçada. Se não temos quietude necessária para que o Espírito Santo cele instrução no nosso coração, nós teremos uma vida desperdiçada. Segundo o versículo 18. Verso 19 é a segunda maneira de Deus falar conosco, segundo Eliú. Também no seu leito, mais uma vez o leito está aí, né? Agora diz, no seu leito é castigado. Agora vamos atentar para essa palavra. Essa palavra tem um sentido disciplinar. E ela tem um sentido primariamente positivo, é o sentido de instrução. Usa o sofrimento, usa o castigo. Hebreus 12 não diz isso? Que o Senhor açoita a todo o que recebe por filho, né? Então é claro que está envolvida essa questão aí, mas o propósito é positivo, assim como toda a educação onde se aplica castigo. Nós castigamos nosso filho para quê?
Qual a finalidade? É negativa ou é positiva? Claro que é positiva. Então, no seu leito é instruído, disciplinado, castigado, com dores. O que nós estamos vendo aqui? No início, nos versos 14 a 18, palavra do Senhor. Lhe sela a instrução. Nos versos 19 em diante, providência do Senhor. O sofrimento. Não chegamos ao mesmo ponto? Aí está de novo a palavra do Senhor e a providência do Senhor. Ou sofrimento mais a palavra de Deus. Primeiro veio a palavra de Deus, na menção de Eliú, e depois veio a ação do sofrimento. Então diz, é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, a sua alma comida apetecível, a sua carne que se via agora desaparece, os seus ossos que não se viam agora se descobrem. Claro que ele está falando sobre Jó, né? A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Versículo 23. Se com ele houver um intérprete, um mensageiro, já explicamos esse verso, um intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao intercessor, ou ao intérprete, ao mediador, redime-o para que não desça à cova. E aqui nós temos uma linda expressão nesse livro. Achei resgate. Oh, irmãos, essa expressão aponta para o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Achei resgate. E agora, rapidamente para concluirmos. Verso 25, vamos ver o resultado. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará. O que significa o verso 25? Rapidamente. Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. É o que Jó ainda não tinha experimentado. Deveras orará a Deus e Deus lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus e esse lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Por quê? A chave está lá no verso 24. Achei resgate. O que Eliú está dizendo para Jó? Jó, não confie em sua justiça própria. Você não é exterminado, porque ele achou resgate. Você poderá experimentar o significado do poder da vida de ressurreição, porque ele achou resgate. Você poderá descansar na justiça. De novo, Filipenses 3. Não tendo justiça própria, senão a que procede de Deus e é baseada na fé. A justiça de Deus mediante Jesus Cristo, que é o tema de Romanos todo. Achei resgate. Então, Deus redimiu minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus. Também não é uma frase maravilhosa? Achei resgate. Tudo isso é obra de Deus. 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova sua alma, alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Mas se não, escuta-me, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Então esse é o primeiro discurso de Eliú. Aqui nós concluímos esse período. Ainda temos mais 3 discursos. O que ele vai fazer nos próximos, capítulo 35 e 36, nós vamos ver, é ter a sua alma invadindo aquilo que era o falar do Espírito. E nós vamos ver por que isso acontece. E quais são essas características nesse capítulo. Então vamos ter um segundo discurso assim, um terceiro discurso assim, e no quarto discurso, que toma os capítulos 36 e 37, ele o retoma o falar do Espírito e diz coisas maravilhosas para Jó, preparando o caminho para o redemoinho transformador de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela fidelidade do ministério do Espírito Santo nas nossas vidas.
Muito obrigado porque somente Ele poderia conduzir os nossos corações à quietude, ao entendimento, à revelação de Cristo, ao arrependimento e a experimentarmos o significado do poder da vida de ressurreição. Obrigado, Senhor, porque achaste resgate em Teu Filho. Te agradecemos, Pai. Pedimos que o Senhor siga por essa tarde ainda falando ao nosso coração. Queremos Te ouvir. Cala-nos, Senhor. Cala o nosso coração para que possamos Te ouvir. Te pedimos em Teu precioso nome, Jesus. Amém.